Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo bíblico. Hoje, como tema na nossa lição número 5, o tema Palavra de Honra. A nossa revistinha Perfil Aprovado. Amém? E nós temos como versículos base, está lá em Mateus 5, de 33 a 37. Amém? A palavra de Deus diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. 34. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. 35. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. 36. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. 37. Seja o seu sim, sim e o não, não. O que passar disso vem do maligno. Eita Deus, hein? Nosso estudo de hoje, ele traz como tema Palavra de Honra, e na nossa revistinha a gente sempre traz 3 pontos para que a gente possa refletir, né? O primeiro é saber, o segundo é sentir e o agir, né? E aí hoje a gente vê assim, o saber, estar ciente da importância de uma pessoa íntegra e correta naquilo que fala. Sentir que não há como brincar de ser crente. Deus conhece toda a verdade do coração. E a terceira, agir. Mostrar no seu viver que não existe meia verdade ou mentira branca. Mentira é mentira. E a gente tem como tema, né, tema básico, né, dessa lição, a palavra dada. E aí faço 2 perguntinhas para vocês, que seriam interessantes vocês depois refletirem sobre isso. Cristão tem maior credibilidade do que o não cristão? Como deve ser a palavra do crente? A gente tem que refletir e trazer isso para o nosso dia a dia e realmente agir conforme os 3 pontos que a gente viu aí do saber, sentir e agir. Amém? Eu tenho como, dentro do nosso versículo base, nós temos três pontos aí que nós vamos decorrer no nosso estudo, que são o seguinte: o primeiro, entendendo o mandamento. O segundo, o que Jesus ensina. E o terceiro, o papel do maligno. Então, assim, antes de entrar dentro desses 3 pontos, queria que a gente fizesse assim, tipo uma análise dentro de uma frase que existia lá atrás, né? Que é assim, negócio fechado no pelo da barba, né? Olha só essa frase. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Eu realmente não ouvi falar. Meu pai chegou a me contar algo sobre isso, né? Que os negócios com o meu avô era mais ou menos assim. E só para vocês entenderem exatamente isso. Quando existia alguma negociação, a pergunta no final dessa negociação era essa: negócio fechado no pelo da barba? E a outra pessoa, negócio fechado no pelo da barba. E só essa frase já era o suficiente para que as pessoas pudessem honrar a palavra dentro daquele negócio, né? É assim, infelizmente a palavra de honra atualmente, assim, ela está em desuso, né? Se a gente puder entender a quantidade, né, de casos
que são registrados em cartório, negócios que são registrados em cartório, e mesmo assim, grande parte desses negócios não são honrados, né? Então, assim, lá atrás existia essa expressão negócio fechado no pelo da barba, e hoje em dia a gente caiu em desuso a palavra de honra, né? É algo que da gente se pensar, né? De algo que a gente tem perdido na nossa própria sociedade, né? E isso eu digo não só dos não crentes, dos crentes também. Então, por isso que a gente precisa analisar muito mais a fundo dentro das coisas que a gente conhece e que a gente aprende dentro da palavra, né? E aí vamos lá, no primeiro ponto que eu disse para vocês dentro do versículo base, é entendendo o mandamento. Então lá em Mateus 5,33, que é nossos versículos base, né? Nosso capítulo e versículos base, diz assim: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Amém? Desculpa. O versículo acima, ou o versículo que estamos falando, não é uma citação exata de nenhuma lei de Moisés. A Bíblia ensina que perante Deus temos responsabilidade pelo que falamos. Lá em Êxodo 27 diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em Números 32 diz o seguinte: quando um homem fizer voto do Senhor, não violará a sua palavra. Em Deuteronômio 23, 21 diz o seguinte: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-la. Podemos ver que Deus sempre cobrou os homens uma atitude de responsabilidade por aquilo que falavam. Por diversas vezes, os homens faziam algum voto ou prometiam algo a alguém, e para garantir que iam cumpri-lo, colocavam Deus como testemunha. Na verdade, aqueles homens não estavam dando a mínima importância para Deus. Mencionavam o nome dele como uma maneira de conseguir algum benefício e obter credibilidade. Se a gente for analisar nos tempos de hoje, as coisas continuam da mesma forma. Quantas pessoas não utilizam o nome de Deus para ter uma credibilidade, né? Quantas pessoas que às vezes nem acreditam em Deus por qualquer coisa dizem: juro por Deus. Ou então, em nome de Jesus vou fazer isso. Ou ainda, Deus é testemunha. Essa segunda, em nome de Jesus vou fazer isso, hoje parece que virou uma banalidade. As pessoas não entendem nem o que estão falando realmente, né? E estão falando. Por exemplo, você vê isso em televisão, em programas de televisão, né? Quem age assim certamente está desonrando o nome de Deus. Não é à toa que o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lá em Êxodo 27. Pois Deus não admite que ninguém use o seu santo nome de maneira leviana. E aí o segundo é: o que Jesus ensina? A gente vai para o versículo, do capítulo 5, versículo 34 de Mateus, que diz o seguinte: de modo algum jureis. Os fariseus, vamos lá, no 34 ele diz assim: mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus. Os fariseus diziam que somente os votos em que o nome de Deus era utilizado deveriam ser levados a sério. Quando uma pessoa não utilizava o nome de Deus, poderia descumprir
o juramento, poderia descumprir o juramento. Tal ensinamento foi registrado por Mateus 23, que está lá registrado em Mateus 23, 16, 22. Vamos pegar esse capítulo e com esses versículos, que está lá, 23, Mateus, certo? 23, do 16 ao 22, que diz o seguinte: ai de vocês, guias cegos, pois diz, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. No 17, cegos insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? 18, vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E no 21, e o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. 22, e aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Olha que forte isso, né? E aí, e o que Jesus está dizendo é que a prática de utilizar o juramento é proibida aos filhos de Deus. Afinal, eles devem ser conhecidos como pessoas de caráter irrepreensível. Os crentes devem ser pessoas que dizem sim quando querem dizer um sim e não quando querem dizer um não. Nada de juramento. Os crentes devem ser pessoas de uma palavra só. Vejam quais foram os argumentos de Jesus para que não juremos. No versículo 34 e no 36. Não pelo céu, por ser o trono de Deus, não pela terra, por ser o estrado dos pés de Deus, não por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, Jesus Cristo, não pela nossa cabeça, por sermos dependentes de Deus. Com isso, Jesus nos ensina que não existe nenhum tipo de juramento que não envolva o nome de Deus. Já que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Que está lá em Salmos 24, 1. Note que o versículo desse mesmo salmo diz que quem jura dolosamente não pode adorar de fato ao Senhor. Qualquer pessoa que necessite de juramentos para que os outros acreditem que está falando a verdade, possui pouca credibilidade e, portanto, não está demonstrando um caráter verdadeiramente cristão, que é a ênfase de todo o sermão do monte. Sermão do monte. E o terceiro, né, que diz o papel do maligno. Está lá vamos colocar como observação para esse terceiro ponto, o papel do maligno, Mateus 5,37, né, que a gente leu lá. Vamos pegar ele de novo e vamos lá, vamos ler aí, Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus claramente está mostrando aos homens que mais que uma simples falta de caráter, quem pratica o perjúrio, jurar falsamente, está evidenciando uma característica maligna. Isso porque Satanás é o pai da mentira. Nós sabemos disso, né? Em João 8,
44 diz o seguinte, vamos lá, João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E qualquer um que se diga discípulo de Cristo, que é fiel e verdadeiro, lá em Apocalipse 19:11, diz o seguinte: 19:11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Eita glória! Qualquer palavra diferente da verdade automaticamente é uma mentira. Não existe meia-verdade. Não existe mentira branca, como se mentiras tivesse cor, ou qualquer outro nome que se queira dar. Mentira é mentira e deve estar longe do vocabulário do cristão. A gente tem que ter uma conclusão em cima de tudo isso que diz o seguinte: um verdadeiro crente, ele necessita recorrer, não necessita recorrer a juramentos e promessas para ser acreditado. Ele possui credibilidade suficiente para não recorrer aos artifícios dos desonestos e mentirosos. Se você tem percebido em sua vida momentos que está levando Deus na brincadeira, tome muito cuidado. Afinal, Ele sabe muito bem quem está falando a verdade e quem não está. Não há como brincar de ser crente. Amém, meus irmãos? Eu disse que era forte, é algo para puxar, chamar a nossa atenção. Deus costumamente faz isso, nos chama a atenção. O estudo bíblico faz com que que a palavra dele fique guardada dentro do nosso coração e que todas as atitudes que não estão sendo certas a gente possa mudar e nos transformar em busca da nossa santidade, tá? Eu agradeço a Deus por estar participando, por estar dando essa aula maravilhosa, e Deus abençoe o dia de vocês, Deus abençoe o domingo de vocês, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.